A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação, a você que ainda não é evangélico e também a você que pertence a outra religião, mas sempre acompanha a nossa programação. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Eu gostaria que você divulgasse a nossa programação para seus familiares e amigos. Você pode assistir não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo YouTube em 2 canais, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, e pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Se você está acompanhando os Instantes Finais, você sabe que nós demos início a uma série de programas sobre o livro do Apocalipse. Nos programas anteriores, nós estudamos os primeiros 20 versículos do livro, que foi o capítulo de número 1, onde nós trouxemos várias informações preliminares do livro, né? Nós explicamos, por exemplo, sobre o significado do termo Apocalipse. Nós estudamos também sobre a importância, sobre o tema do livro. Vimos também sobre a sua autoria, a época em que o livro foi escrito, os propósitos, as características do livro. E também estudamos sobre a visão do Cristo glorificado. Pode abrir essa imagem, por gentileza? Essa imagem, essa visão gloriosa que João teve lá na ilha de Patmos, do Cristo glorificado. Inclusive, nós explicamos sobre a forma, né, que Jesus se revelou a João quando ele aparece aí no meio dos 7 castiçais, com 7 estrelas na sua destra, né, na sua mão direita. Nós explicamos cada detalhe dessa aparição de Jesus. E vimos também um breve panorama do livro do Apocalipse. Pode abrir essa imagem. Nós vimos aí um breve panorama, o que é que trata os 22 capítulos do livro do Apocalipse. A partir de hoje, nós daremos início a uma série de estudos baseados nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse e estudaremos sobre as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, não é? Então, nós vamos perceber que esse é, sem dúvida, um dos assuntos mais amados, mais conhecidos do livro do Apocalipse, que são os capítulos 2 e 3. Com certeza, você já leu, você já conhece essa mensagem. Vamos estudar cada uma dessas cartas, vamos estudar qual foi a mensagem que Jesus endereçou a cada igreja da Ásia Menor. Vamos estudar cada versículo, cada texto, cada promessa, cada repreensão, enfim, vamos estudar as 7 cartas. Mas, no estudo hoje, vamos apenas dar uma introdução. Hoje nós vamos apenas introduzir o assunto. Por gentileza, passe a tela, por favor. Hoje nós vamos apenas trazer uma introdução. No programa hoje nós não temos o objetivo de estudar nenhuma das 7 cartas de forma específica, porque preferimos hoje trazer uma introdução, algumas informações preliminares que vai facilitar a nossa compreensão a partir do próximo programa. Abra a tela, por gentileza. Então, nós podemos dizer que os capítulos 2 e 3 do Apocalipse são os mais amados, né? Os mais conhecidos do livro. Eu tenho a certeza no meu coração que você já teve a oportunidade de ler, né? De ouvir estudos, mensagens, pregações. Raramente, dificilmente nós encontramos um crente que não goste desse estudo acerca das 7 cartas. E é por demais importante nós estudarmos, nós conhecermos a mensagem dessas 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor. Talvez você pergunte, professor, por que é importante nós conhecermos o conteúdo dessas cartas, a mensagem dessas cartas? Qual é a relevância, qual é a importância dessas cartas para as nossas vidas hoje? Ora, que coisa interessante. As cartas foram escritas há 2 milênios, foram enviadas para 7 igrejas específicas. Qual é a relação dela para conosco hoje? Vamos ver? Passe a tela, por gentileza.
Então, nós enumeramos aí pelo menos 4 razões, 4 motivos pelos quais nós devemos estudar essas 7 cartas. Pelo menos 4 razões. Primeiro, elas foram enviadas por Jesus. Foi o próprio Jesus que apareceu a João lá na ilha de Patmos e disse, olha, o que vês escreve e envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, claro que se é uma mensagem de Cristo, se é uma mensagem do próprio Senhor Jesus, é claro que nós temos interesse em conhecer, em saber essa mensagem. Qual é a mensagem que Cristo traz particularmente ou individualmente para cada uma dessas 7 igrejas. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós vamos observar que nós devemos estudar porque elas se destinam à igreja de forma geral. Embora elas tenham sido escritas a princípio para aquelas 7 igrejas que havia lá na Ásia, mas existe mensagem. O conteúdo dessas cartas, tanto as promessas, as exortações, as repreensões, elas servem para a igreja de todas as épocas. É por essa razão que essas cartas foram não só escritas, mas elas foram preservadas, traduzidas, inclusas no cânon e chegou nas nossas mãos. Por qual razão? Porque Cristo tem interesse que nós conheçamos a mensagem também para nós, para os nossos dias odiernos, e eu não tenho dúvida disso. Em terceiro lugar, a terceira razão pela qual nós devemos estudar essas cartas é porque as virtudes, os defeitos, as falhas daquelas igrejas, das 7 igrejas da Ásia, elas podem ser observadas hoje. Quando nós estivermos estudando essas 7 cartas, pode ter certeza disso. Muitas daquelas virtudes e muitas também daquelas falhas são observadas na igreja de todas as eras, de todas as épocas, inclusive na igreja hoje, né? Então nós vamos perceber que os mesmos problemas, as mesmas virtudes e os mesmos defeitos que foram encontrados nas igrejas da Ásia há 2 milênios podem ser vistos hoje em pleno século XXI. Em quarto lugar, a quarta razão por que nós devemos estudar essas 7 cartas é porque elas podem ser aplicadas individualmente, particularmente às nossas vidas. Existem lições que nós podemos extrair para nós, para a nossa vida individual. E eu gostaria, inclusive, que ao estudar essas 7 cartas, você não olhasse só para a igreja de forma geral, mas que nós possamos olhar individualmente para nós. Quais são as lições que nós podemos extrair para as nossas próprias vidas? Quais são os ensinos de Cristo para nós hoje? O que é que Cristo espera de cada um de nós quando nós estivermos lendo e estudando estas 7 cartas? Pode passar a tela. Então, quando nós estudamos essas 7 cartas, nós devemos entender que existem pelo menos 3 interpretações possíveis. Existem 3 interpretações possíveis dessas 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor. Em primeiro lugar, há uma interpretação que é literal, que é real, que é verídica, que é verdadeira. E por que nós dizemos isso? Porque realmente foram cartas escritas a igrejas reais. As 7 igrejas da Ásia, realmente elas existiram. Por favor, mostre no mapa aqui, né? Então nós vamos perceber aqui neste mapa, né, que essa região onde encontravam-se essas 7 igrejas, que é hoje onde fica a Turquia. Então, não sei se dá para você perceber aqui, mas se você observar aqui no mapa, você vai perceber aqui a ilha de Patmos, olha onde fica a ilha de Patmos aqui. E aqui nessas letras vermelhas estão as 7 igrejas, né? Volta para cá, por gentileza. Isso. Então aqui está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? E é bom lembrar que hoje quem vai à Turquia pode visitar este lugar, né? Visitar a Turquia e andar, percorrer por essas ruas aqui,
onde estão as igrejas, vamos dizer assim, os pontos turísticos mostrados pela arqueologia, onde existiram essas 7 igrejas. Então nós vamos perceber aqui que existem ainda ruínas, hoje, em pleno século XXI, ainda existem ruínas dessas cidades de onde existiram, na realidade, no passado, essas 7 igrejas. Então, primeira interpretação, uma interpretação literal, uma interpretação real. Por quê, professor? Porque realmente João escreveu 7 cartas que foram endereçadas a 7 igrejas reais, literais, que existiam, né, lá na Ásia Menor, nos tempos de João, no primeiro século da era cristã. A segunda interpretação, que também é possível, nós chamamos de uma interpretação profética ou uma interpretação histórica. E por que nós podemos dizer isso? Porque essas cartas, eu já disse aqui em outros programas, elas também são chamadas de cartas proféticas. Que coisa interessante. É interessante que essas 7 igrejas, ou essas 7 cartas, apontam para 7 períodos da história da igreja cristã. Esses 2 milênios da história da igreja podem ser divididos em 7 períodos. Que coisa interessante. As cartas eram reais para igrejas reais, mas profeticamente falavam de períodos da história da igreja. Nós vamos mostrar aqui um gráfico para você entender melhor. Mostra aqui esse gráfico, por gentileza. Não, não é esse. É o do castiçal. Isso, obrigado. Então veja bem que coisa interessante. A igreja de Éfeso aponta para que período da história da igreja? A igreja apostólica, que foi a igreja liderada pelos apóstolos após a morte de Cristo, do ano 30 ao ano 100. A carta escrita à igreja de Esmirna aponta para a igreja perseguida, que foi a igreja dos mártires, mais ou menos do ano 100 ao ano 312 da era cristã, onde muitos crentes, milhares de cristãos foram mortos, devorados nas arenas, devorados pelas feras, queimados vivos, onde o cristianismo foi duramente perseguido, principalmente pelo Império Romano. A carta escrita à igreja de Pérgamo aponta para o período da igreja chamado de Igreja Imperial, que é a partir do ano 313, quando Constantino tornou-se imperador, e ele uniu a igreja e o Estado, que trouxe muitos benefícios para a igreja, porque acabou a perseguição, mas trouxe prejuízos irreparáveis, porque as heresias começaram a se infiltrar na história da igreja. As heresias começaram a fazer parte da história da igreja e a partir de então começou muitas heresias se infiltrando dentro da igreja. A carta escrita à igreja de Tiatira aponta para a igreja medieval, que vai de 590 a 1517. Aquela igreja que foi dominada pelo papal, né? pelo Papa, enfim, a igreja da Idade Média, que é chamado, é conhecido na história da igreja como período das trevas espirituais. A carta que foi enviada para a igreja de Sardes fala da igreja reformada, a igreja de Lutero, que trouxe a reforma protestante, que trouxe o retorno às escrituras, que combateu a venda de indulgências. Não é? Que coisa interessante. A carta escrita para a igreja de Filadélfia, ela aponta para a igreja missionária, que é chamada de igreja moderna, a igreja das missões, que é exatamente nesse período, entre 1730 e 1900, que muitos pregadores, muitos avivalistas surgiram na história e houve muitos movimentos missionários, como por exemplo, o avivamento da Rua Azusa e muitos movimentos missionários que ocorreram nesse período. E a 7ª e última carta, que foi enviada à igreja de Laodiceia, fala exatamente da igreja atual. Não é? Então, existe uma interpretação também histórica, uma interpretação profética, porque essas 7 cartas apontam para esses 7 períodos da história da igreja.
Finalmente, existe uma outra interpretação, que é a terceira, que nós chamamos de uma interpretação espiritual, que seria uma aplicação. Existe uma aplicação para as nossas vidas particularmente, individualmente. Como assim, professor? Ora, Jesus, ao enviar através de João aquelas 7 cartas, ele visava a pureza, a santidade da igreja. Ele estava combatendo as falhas, os erros, não é? Combatendo os pecados daquelas igrejas. Ele estava exortando a igreja para suportar as aflições, para vencer as perseguições, para viver uma vida de santidade. E com certeza essas mensagens servem espiritualmente como uma aplicação a cada um de nós. São 3 interpretações possíveis dessas 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor. Pode passar a tela. Quais são as características dessas cartas? Se você ler os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, você vai perceber que essas 7 cartas, elas têm basicamente a mesma estrutura. Embora que cada uma dessas igrejas tenham virtudes e defeitos diferenciados, isso varia, a mensagem ela é diversificada de acordo com a necessidade da igreja, mas existe característica ou estrutura que é muito semelhante. E nós vamos analisar aí pelo menos 8 características destas 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor. Primeira característica, todas as cartas, as 7 cartas, são destinadas ao anjo da igreja. Nós já dissemos aqui que esse anjo aí não é um ser angelical, não é um ser de asas, de vestes resplandecentes ou de auréola, não. Este anjo aí é o pastor, é o líder, é o mensageiro da igreja. E por que foi enviada ao anjo, ao pastor, ao líder? Simples, porque eram eles que iriam receber essas cartas, iria ler para a congregação, para a membresia, para os crentes, para os cristãos que estivessem reunidos. Nós já dissemos aqui, mas eu vou repetir, que a palavra anjo, né, lá no hebraico malak e no grego ângelo, significa mensageiros. Então, quando as cartas foram endereçadas ou enviadas aos anjos de cada uma dessas igrejas, é como se estivesse enviando ao pastor, ao presbítero, ao líder, ao obreiro responsável por aquela igreja, para que ele pudesse receber a carta e ele pudesse ler para a congregação. Em segundo lugar, em todas as cartas, Jesus se revela com um título diferente. Se você ouviu a explicação daquela visão do Cristo glorificado, aquele que aparece, por exemplo, com os olhos como chamas de fogo, os cabelos brancos, os pés como latão reluzente, são características, são formas pelas quais Jesus se revela a João, que é com esses títulos que ele vai revelar-se a cada uma dessas igrejas. Nós preparamos uma tela aqui com a equipe de arte, veja bem, como é que Jesus apresenta-se? Abre essa tela, por gentileza, para que os irmãos... Isso, deixa aí por alguns instantes. Como é que Jesus se apresenta nessas 7 cartas? Veja que a cada carta, a cada igreja, Jesus se apresenta com um título diferente. E você vai perceber isso. Você vai perceber isso, que cada título desse que Jesus se revela, cada título desse fala exatamente de uma condição, de uma necessidade, de uma urgência. Há uma razão pela qual Jesus se revela com títulos diferentes. Há um porquê, você vai entender isso. Então, isso falava muito da necessidade, da urgência de uma mensagem. Então, vamos abrir a tela, vamos rapidinho ver como Jesus se apresenta nessas 7 cartas. Por exemplo, a igreja de Éfeso, como é que Jesus se revela? Ele diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Você vai entender porque ele se apresentou dessa forma à igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios.
Por que é que Jesus se revela? Você vai entender isso, como aquele que tem uma espada aguda de 2 fios. A igreja de Tiatira, Jesus se apresenta, se revela como o Filho de Deus, como aquele que tem os olhos como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente. A igreja de Sardes, Jesus se apresenta ou se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e tem também as 7 estrelas. A igreja de Filadélfia, Jesus se revela como aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E a igreja de Laodiceia, que é a última carta, Jesus se apresenta ou se revela como o Amém, a fiel testemunha, ou a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. São formas, são maneiras distintas pelas quais Jesus se apresenta a cada uma dessas igrejas, em cada uma dessas cartas. Em terceiro lugar, vamos voltar à nossa tela. A terceira característica: em todas as cartas, Jesus diz que conhece as suas obras, não é? Então, nós vamos perceber que tanto aquelas que Jesus elogia, como aquelas cartas ou igrejas que Jesus repreende, Jesus deixa isso bem claro. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Com certeza, ninguém poderia negar que aquelas cartas foram enviadas por Jesus. Era impossível. João estava lá na ilha de Patmos, João estava exilado. De repente chega uma carta, não é? Escrita, destinada, claro, o autor, o próprio Cristo, o escritor João, mas destinada àquela igreja. Com certeza o líder, o pastor, o presbítero, o obreiro responsável por aquela congregação, com certeza ele iria ler a carta antes de ler diante da congregação, com certeza. E ao ler aquela carta, ele sabia muito bem que aquilo não poderia ter sido escrita simplesmente por vontade de João. Era impossível que João pudesse, lá na ilha de Patmos, exilado como estava, descrever tantos detalhes do que estava ocorrendo em cada uma daquelas igrejas, né? Então, o líder, ao receber, ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção que o autor daquelas cartas era alguém que é onisciente, que conhece tudo. Inclusive, Jesus vai mencionar ali, por exemplo, as igrejas que estavam infiltradas, né, com heresias, onde havia falsos crentes infiltrados, igrejas que habitavam onde estava o trono de Satanás, igrejas que estavam tolerando uma certa profetisa chamada de Jezabel. Então, era impossível que aquela carta não tivesse uma origem divina. Então, em todas elas, Jesus deixa bem claro: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Ninguém poderia negar que ela veio de Cristo. Em quarto lugar, a quarta característica dessas cartas é que Jesus elogia as virtudes das igrejas. Então, é interessante que as cartas não tinham o objetivo só de corrigir, só de repreender, só de exortar, não. Mas Jesus também elogia as virtudes, as qualidades de cada uma daquelas igrejas. E nós vamos perceber que as virtudes, as qualidades eram bem diversificadas. Vamos mostrar aqui uma tela, por gentileza? Muito bem. Então, o que foi que Jesus viu em cada uma daquelas igrejas que ele elogiou, que ele disse: eu conheço, e Jesus elogiou? Por exemplo, a igreja de Éfeso. Jesus elogiou as obras, o trabalho, o sofrimento, a perseverança. A igreja de Esmirna, o que foi que Jesus elogiou? As obras, o fato daquela igreja suportar a tribulação, o fato de os crentes lá de Esmirna viverem no sentido material na pobreza. Jesus elogiou isso. A igreja de Pérgamo, Jesus elogiou a perseverança, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tribulação, não negaram a fé, não negaram o nome de Jesus. A igreja de Tiatira, Jesus elogiou o quê? As obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência. A igreja de Sardes não recebeu elogio.
Jesus diz apenas, eu conheço as suas obras. Então, algumas igrejas nós vamos perceber que Jesus não trouxe elogio. Por quê? Porque realmente eram igrejas que viviam numa vida de práticas imorais, né? Então, Jesus não trouxe elogio, mas repreendeu e disse apenas que conhecia as suas obras. A igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor perfeito, né? Jesus elogiou as obras, o fato de os crentes de Filadélfia guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. E a igreja de Laodiceia, que foi outra igreja que Jesus também não trouxe elogio, Jesus apenas disse que conhecia as suas obras. Então, das 7 cartas, 2 não receberam elogios, Sardes e Laodiceia, mas as 5 igrejas Jesus elogiou. Havia virtudes, havia qualidades, né? Inclusive, eu gostaria de relembrar aqui o que nós já dissemos em outros programas. Todas as vezes que a Bíblia mostra uma falha, um defeito de alguém, Jesus está dizendo, ou Deus está dizendo, não siga o seu exemplo. E todas as vezes que a Bíblia mostra uma virtude, quer seja de um personagem, quer seja de uma igreja, Jesus está dizendo para nós, siga o exemplo. Então, aquelas virtudes, aquelas qualidades daquelas igrejas, né, que são elogiadas por Jesus, Jesus está dizendo para cada um de nós, imite, faça o mesmo, siga o exemplo. E aquelas igrejas que Jesus repreende, né, pelas suas falhas, pelos seus defeitos, Jesus está dizendo, não siga o mesmo modelo, não faça o que eles fizeram. É essa a mensagem que nós podemos extrair para as nossas vidas, particularmente ou individualmente. Dando continuidade às características, né? Em quinto lugar, Jesus revela as falhas, os defeitos das igrejas, e nós vamos, né, falar sobre cada uma dessas falhas, vamos mostrar, né, as igrejas que estavam envolvidas aí com práticas pecaminosas, quais foram as igrejas que estavam sendo influenciadas pelo mundo. Porque o que é que Jesus espera da sua igreja? Que a igreja, como sal da terra e luz do mundo, possa influenciar a sociedade. Que a cidade, que a sociedade seja influenciada pela igreja. Mas o que estava ocorrendo em muitas cidades, em muitas igrejas nos dias de João? As práticas pecaminosas da sociedade, da cidade, estavam influenciando a igreja. A igreja estava aos poucos sendo influenciada pela sociedade. E é por essa razão que Jesus vai mostrar as falhas, vai mostrar os defeitos daquelas cidades, daquelas igrejas. Por quê? Porque estavam sendo influenciadas pela cidade, pelos habitantes da cidade. Em sexto lugar, nós vamos observar que Jesus vai exortar as igrejas ao arrependimento. Quando Jesus apresenta as falhas, os defeitos, né, é muito importante nós percebermos isso, que Jesus não vai simplesmente mostrar as falhas das igrejas, não só isso, mas ele vai exortar ao arrependimento. Ele vai dizer o que é que a igreja precisa fazer para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. Então, como um médico, posso fazer essa comparação. Jesus não diz só onde está a doença, onde está a enfermidade, onde está o problema, não. Mas ele exorta o arrependimento. Ele diz onde, como aquela igreja, aqueles crentes devem mudar para ver o que? Mudanças, para ver transformações naquela igreja. Então, Jesus também exorta essas igrejas ao arrependimento. Em sétimo lugar, Jesus diz a todas as igrejas, em todas as 7 cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu fico imaginando, né? Veja que coisa interessante. A carta, na realidade, foi escrita por João, o apóstolo do amor, aquele discípulo a quem Jesus amava. Ela foi enviada pelo próprio Senhor Jesus. Então veja a autoridade da carta. E além disso, Jesus deixava bem claro à igreja
a cada uma das igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é como se Jesus estivesse ciente que o Espírito Santo estaria, não é, atuando, agindo, falando através daquelas cartas, esperando mudança, esperando transformação. Não tenho dúvida disso. À medida que os pastores recebiam aquelas cartas e começavam a ler na congregação, é como se o Espírito Santo começasse atuando, agindo, porque o Espírito Santo, né, como o próprio nome diz, é um ser espiritual cujo desejo primordial, mais importante da vida da igreja, na vida dos salvos, é promover a santificação. Então, o Espírito Santo estivesse agindo no coração de cada crente, no coração de cada salvo. E por que não dizer, no coração de cada igreja, conduzindo aquela igreja para uma vida de santidade, para que eles se aproximassem mais de Deus. Finalmente, nós vamos perceber que em todas as cartas, Jesus faz promessas aos vencedores. Existem sempre promessas que Jesus faz àqueles que vencerem, né? Aqueles que suportarem as aflições, aqueles que suportarem o sofrimento, Jesus faz essas promessas aos vencedores. Pode passar a tela, por gentileza? Então, veja aí, que coisa interessante. Jesus exorta as igrejas, né? Jesus repreende ou exorta a cada uma das igrejas. Então, a igreja de Éfeso, por exemplo, Jesus disse, olha, eu tenho contra ti. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. Essa é a repreensão de Jesus à igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, que é uma igreja que não tem repreensão, que Jesus não encontrou defeito naquela igreja. Mas Jesus exortou. Qual foi a exortação de Cristo à igreja de Esmirna? A exortação foi, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, Jesus repreendeu. O que era que havia em Pérgamo que Jesus repreendeu? Vocês têm lá os que seguem a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E eu sei que muita gente vai me fazer essa pergunta, não é, pelo WhatsApp. Professor, o que é a doutrina de Balaão e dos nicolaítas? Nós vamos estudar, tenha calma. Nós vamos estudar o que vem a ser a doutrina de Balaão e o que vem a ser a doutrina dos nicolaítas. Nós vamos perceber que a igreja de Tiatira, Jesus também repreendeu. Qual era o problema da igreja de Tiatira? Havia lá uma mulher que se dizia profetisa, chamada Jezabel, que estava levando os crentes a uma vida de pecado, a uma vida de promiscuidade. E por isso Jesus repreende o líder, a igreja de Tiatira, porque estava tolerando essa mulher chamada Jezabel. A igreja de Sardes, qual foi a repreensão? A repreensão foi essa: você tem o nome de quem vive, de quem está vivo, mas na verdade vocês estão mortos, a igreja está morta. A igreja de Filadélfia também não tem repreensão, não é? Duas igrejas que não há repreensão, que é a igreja de Esmirna, Jesus só exorta eles a serem fiéis até a morte, e a igreja de Filadélfia, onde Jesus diz assim, olha, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a igreja de Laodiceia, né, Jesus repreende essa igreja, por quê? Porque eles eram mortos, nem eram quentes e nem eram frios. Nós vamos explicar isso. O que Jesus quis dizer com morno. Inclusive, Jesus disse assim, olha, tomara que vocês fossem ou frio ou quente. E Jesus, inclusive, diz que iria vomitá-los da sua boca. Foram essas as repreensões de Cristo e as exortações às 7 igrejas. Finalmente, nós vamos ver aí a 8ª e última característica, que exatamente as promessas que Cristo fez aos vencedores. Quais foram as promessas, não é? E é interessante nós observarmos que são 7 cartas, são 7 promessas diferentes para aquele que vencer. Agora, detalhe, a promessa não é para todos, a promessa é para quem? Para os vencedores, para aquele que vencer. Então, primeiro, para a igreja de Éfeso, Jesus disse, ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida. A promessa para a igreja de Éfeso, vocês vão comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
A igreja de Esmirna, Jesus disse assim, olha, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Nós vamos explicar por quê. É como se Jesus dissesse assim, vocês podem até receber a morte física, mas a morte eterna não. Vocês não vão receber essa morte eterna. A igreja de Pérgamo, Jesus disse, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Glória a Deus. Que maná é esse, professor? Nós vamos estudar. E dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome escrito, né? Então nós vamos estudar o significado também desta pedra branca prometida por Jesus aos vencedores na carta destinada à igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira, Jesus diz, ao que vencer, detalhes, e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, se perseverar em obedecer, ele diz, eu lhe darei poder sobre as nações. Que poder é esse? Quando é que isso vai se cumprir? Vamos explicar, isso aponta para o milênio, para o reino milenial. A igreja de Sardes, Jesus disse, o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, Jesus prometeu não só vestir as vestes brancas, mas o seu nome está lá no livro da vida. A igreja de Filadélfia, Jesus diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Qual é o significado disso? O que representa ser coluna no templo de Deus? Nós vamos explicar. E Jesus disse, dele do templo nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Finalmente, a igreja de Laodiceia, a promessa aos vencedores foi, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então, são 7 igrejas, são 7 cartas e são 7 promessas distintas, diferentes a cada vencedor. Bem, eu quero mais uma vez lembrar da importância de você estar lendo o livro do Apocalipse. É muito bom ouvir a explicação, é muito importante assistir os instantes finais, mas isso não é suficiente. É importante que você esteja lendo a sua Bíblia, né? Que você tenha aí em mãos um caderno de anotações, a sua caneta, fazendo as suas anotações. E claro, caso haja alguma dúvida, caso você tenha alguma pergunta, você pode enviar para nós, que na medida do possível, nós estaremos respondendo a sua pergunta aqui no programa. Então, Deus estará nos dando, nos próximos programas, né, nas próximas semanas, essa oportunidade de estudarmos cada uma dessas cartas, versículo por versículo. Hoje, como você pode perceber, nós trouxemos apenas uma visão geral, nós trouxemos apenas um panorama dessas cartas, falamos apenas sobre as características principais, porque nós entendemos que isso vai facilitar a sua compreensão quando nós estivermos estudando de forma mais detalhada cada uma dessas cartas. Né? Mas eu tenho a certeza no meu coração que da mesma forma, eu não tenho dúvida disso, da mesma maneira como o Espírito Santo esteve falando aos corações dos crentes lá de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, há 2 milênios atrás, o Espírito Santo de Deus, não tenho dúvida disso, continuará falando conosco, né? Através da leitura, da explanação, da explicação desses textos bíblicos, dessas cartas. E se nós extrairmos lições para as nossas vidas, se nós aplicarmos a nossa vida particularmente, individualmente, nos afastando dos maus exemplos, nos afastando do pecado cometido, das falhas e dos erros dessas igrejas e procurando imitar os bons exemplos, eu tenho certeza que nós, todos nós seremos ricamente abençoados.